Nos anos 70, o padre Mário Rojas, um grande conhecedor do povo asteca, mostrou que a imagem de Guadalupe era um verdadeiro códice mesoamericana repleto de símbolos da cultura náhuatl. Tudo o que aparece na imagem de Nossa Senhora tem um significado. A sua roupa e todas as cores que ela apresenta são da realeza. A cor azul turquesa, representa o jade, que era mais valioso que o ouro. A cor rosa do vestido simboliza o amanhecer, o que significa que a Virgem apareceu para anunciar o nascimento do sol de Deus. E a cor do amanhecer traz as flores do cerro. São 3 tipos de flores. Nos símbolos astecas, um dos mais importantes é a flor de Nauioli, que é uma flor com 4 pétalas e um centro e... As 4 pétalas representam os pontos cardeais, o movimento eterno de Deus, o centro do universo. E isso, para os astecas, significava que aquilo era o mais importante que ela tinha. Com isso, ela dizia que carregava o menino Jesus. Ela trazia Deus, a criança Sol, para nascer aqui com eles, para que o conhecessem, para que o encontrassem. E eles entenderam tudo isso pela flor de Nauioli. E até a forma das flores no vestido da Virgem tem um significado preciso. As flores do cerro são chamadas assim porque ela tem a forma das colinas. É assim que as colinas são simbolizadas em mapas. Como essas flores, com pequenos círculos que terminam em bico, porque com isso ela queria dizer Tepeyacatel, que significa o pico da colina, ou Monte Pontudo. O padre Chaves reforça ainda mais o importante significado dessas flores que os índios chamavam de flor e canto. O símbolo do bispo eram as flores, em uma terra que já estava morta, árida, poeirenta, salgada, onde não havia vida, mas havia flores. E para os índios, flor e canto significam a verdade. O símbolo é muito mais potente, muito mais forte a partir da mentalidade indígena do que da espanhola. E eles disseram: não consigo ver a raiz, mas eu entendo que é na raiz que está a vida. E, portanto, o sinal que estava sendo enviado pela Virgem para o bispo era o símbolo da verdade. E tudo isso que eu acabei de dizer, os índios entenderam porque fazia parte da vida deles, fazia parte da cultura deles, e eles entenderam perfeitamente que era algo nobre. Além disso, ela era a imperatriz, porque somente o imperador Montezuma podia usar o manto azul, que significava céu cravejado de esmeraldas, ou seja, era um azul esverdeado. E ela era mãe, porque estava grávida de Deus Todo-Poderoso, porque lá estava a flor de 4 pétalas. Ela era sempre virgem, porque, como as donzelas, usava os cabelos soltos, penteados para baixo, simbolizando a virgindade. Portanto, os índios viram no cabelo o sinal de virgindade e na fita, a maternidade. Na cultura asteca, quando uma mulher estava grávida, ela usava uma fita roxa na cintura. Mas as estrelas do manto também eram um mistério. O Dr. Juan Homero Hernandes Illescas realizou um estudo especial juntamente com 2 doutores em astrofísica, Canto Ilha e Armando Garcia de León, da Universidade Nacional Autônoma do México. Os pesquisadores começaram pela data e localização das estrelas que correspondiam ao solstício de inverno de 1531. Era fato conhecido que, para os astecas, o solstício de inverno significava o nascimento do Sol Novo, a luz que encontra força e vigor e, portanto, um momento muito importante do ano. E os pesquisadores descobriram que em 1531 o solstício ocorreu exatamente em 12 de dezembro, o dia do milagre do manto de Juan Diego. Uma coisa interessante é que, o solstício de inverno devia ter sido no dia 22, mas foi no dia 12. E foi aí que começou toda a história. Até mesmo os astrônomos do Centro Astronômico do México disseram que o solstício foi no dia 12, porque ainda não havia sido feita a mudança do calendário juliano para o calendário gregoriano, o que só foi feito 50 anos depois. E como narrado no Nicamo Poa, o milagre aconteceu no final da manhã. Naquela hora não era possível ver as estrelas. Então o que fazemos é simplesmente traçar as posições das estrelas no planetário. Analisando as constelações que eram visíveis naquele momento nos territórios do Vale do México, o Dr. Hernandes descobriu algo surpreendente. O céu coincidia com as estrelas presentes no manto da Virgem.
No lado esquerdo do manto se vêem as constelações do Sul, 4 estrelas que fazem parte da constelação de Ophiuchus. Abaixo se observa Libra e à direita uma das estrelas de Escorpião. Na altura do braço se encontram 2 estrelas da constelação de Lobo e uma extremidade de Hidra. Abaixo há o quadrangular ligeiramente inclinado da constelação de Sagitário e se observa perfeitamente o Cruzeiro do Sul. Na parte inferior, Sírio brilha sozinho. No lado direito do manto, no entanto, estão visíveis as constelações do norte. Sobre o ombro de Maria, um fragmento da constelação de Pastor. Abaixo vê-se perfeitamente a constelação da Ursa Maior. À sua direita se encontra a cabeleira de Berenice e abaixo os cães de caça. À esquerda se vê Tubã, que é a estrela mais brilhante da constelação de Draco. Abaixo há outras 2 estrelas que fazem parte da Ursa Maior e ainda se vê 3 estrelas da constelação de Touro. Não foi uma tarefa fácil, porque, como se sabe, o céu é côncavo e colocá-lo em alguma coisa plana é completamente diferente. Mas tudo isso foi feito e a princípio imaginamos que as estrelas no céu tinham sido dispostas como se a envolvessem, mas não era o caso. Era mais como um espelho. As estrelas no manto da Virgem reproduzem a disposição das constelações no momento da aparição, mas vistas a partir do espaço e não da Terra. Até mesmo a Lua, presente na imagem, corresponde à disposição astronômica do céu em 12 de dezembro de 1531. A Lua, quando apareceu a Nossa Senhora no solstício de inverno, a Lua estava em quarto crescente, como a vemos na imagem. E como disse Gutierrez Tibon, ele explica que México significa o umbigo da Lua. A imagem de Nossa Senhora é um códice. Um códice é um livro em que não existem letras, mas onde todos os desenhos têm um significado. O vestido representa a terra e as estrelas no manto azul representam o céu, o plano do céu. As culturas que se desenvolveram na Mesoamérica estavam estreitamente ligadas à observação do céu, à observação dos objetos celestes, de modo que chegaram até mesmo a determinar o ciclo sinódico de Vênus, Marte, Júpiter e puderam observar o movimento da abóbada celeste. A aldeia era permeada de toda essa atividade, o que permitia, por exemplo, realizar festas religiosas e as atividades civis, e também, é claro, o plantio e a colheita dos alimentos. Eles também eram capazes de determinar os ciclos astronômicos das conjunções de planetas e, podemos dizer, montar um calendário que pode ser considerado um calendário lunisolar. Ou seja, estava relacionado aos ciclos do Sol, aos ciclos da Lua e também aos ciclos de Vênus. O ano de 1531 foi um ano muito especial na complexa cosmogonia asteca. De fato, o solstício de inverno ocorreu sob a conjunção do Sol com Vênus, um evento astronômico registrado a cada 104 anos e de extraordinária importância para os astecas, porque representava o início de uma nova era. Os astecas já haviam previsto que naquele ano se iniciaria uma nova era. No calendário de pedra, que é o calendário solar ou o calendário dos astecas, se inicia uma nova era na casa 13, que é em 1531. Em 1521 se concluiu a conquista do México. Foi uma época terrível, assustadora para os índios. Houve uma grande depressão, não só por terem sido derrotados na guerra, mas também porque tinham em sua mentalidade religiosa, acreditavam que o quinto sol, aquele momento, aquela era em que eles viviam, iria acabar. Na imagem da Virgem e nos relatos das aparições, existem referências a uma das divindades mais amadas dos astecas, a deusa Tonantzin, cujo festival estava associado com o solstício de inverno. Ela era Tonantzin, a mãe de todos os deuses. Era uma deusa e seu templo ficava no sopé do Tepeyac.
Acredita-se que os índios inicialmente chamaram Guadalupe pelo nome da deusa Tonantzin, reconhecendo nela a mesma divindade. Os índios haviam acrescentado um título indígena, Tonantzin Guadalupe. Tonantzin não é um nome, é um título. Nossa querida mãe, é um tratamento bem reverencial. Mas então quem teria pintado essa imagem que representa uma síntese perfeita entre a iconografia cristã e a cultura mesoamericana? 10 anos depois da conquista do México, quem poderia ter esse profundo conhecimento dos dois mundos? E quem poderia ter representado esse conhecimento em uma obra-prima tão harmoniosa como a imagem de Guadalupe? Estudos sobre a imagem de La Morenita demonstraram que a pintura respeita a chamada proporção áurea, que é uma correspondência harmoniosa entre as partes individuais e o conjunto entre espaços e volumes, que os gregos conheciam bem e que na proporção áurea de 1:6, está presente na natureza, no homem, nas galáxias e até mesmo na música. Meu marido começou a usar como referência a costura no centro da imagem e a partir dela ele encontrou um quadrado perfeito. E desse quadrado perfeito, com a ajuda de um compasso, ele ressaltou outra parte da imagem, que forma um pequeno retângulo, como pode ser visto na imagem. E o total da imagem, o quadrado mais o retângulo, está na proporção áurea, a proporção perfeita. Em 2008, um matemático chamado Fernando Ojeda Llanes fez uma incrível descoberta usando como base os estudos de Pitágoras sobre matemática e música. Utilizando o retângulo áureo da imagem como ponto de partida, o matemático obteve um pentagrama, descobrindo que os símbolos no vestido e as estrelas do manto se encaixavam perfeitamente como pausas e notas musicais. O resultado foi a descoberta de uma melodia real e verdadeira na figura da Virgem de Guadalupe.